Fala galera, aqui é o Jansen e hoje vamos falar sobre um importante conceito para a NR12, a norma regulamentadora de segurança em máquinas e equipamentos. A diferença de perigo e risco. É uma importante definição que confundem muitos profissionais aí também de segurança do trabalho. Então, como aqui o papo é reto, vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Então, galerinha, agora eu vou definir aqui o que é perigo. Vou colocar aí na tela aí a definição de perigo aí, segundo dois autores, tá? Perigo é uma condição ou conjunto de circunstâncias que tem potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. Ou a segunda definição, que é um perigo é um agente químico, biológico ou físico, né? Entre as aí radiação e eletromagnética, um conjunto de condições que apresentam uma fonte de risco, mas não o risco em si. Galerinha, essa definição aí é muito legal, porque a gente consegue ver ali na teoria o que é o perigo. Mas eu vou explicar melhor aqui para vocês agora, para você ter uma visão melhor do que você vai entender como diferença entre perigo e risco. Agora a gente vai fazer as definições de risco e depois eu vou explicar para vocês aí toda a visão de perigo e risco na prática. Então vamos agora aí de tela para a definição de risco. O risco é a probabilidade ou a chance de lesão ou morte, segundo um autor. Ou o risco é uma função da natureza do perigo, acessibilidade ou acesso de contato ao potencial de exposição ao perigo. Características da população exposta, os receptores, a probabilidade de ocorrência e a magnitude da exposição e das consequências. Então, tá aí uma palavra meio difícil de definir. O autor, os autores têm essa característica aí de definir algo assim. Pode ter ficado um pouco mais complicado, mas já está começando a iluminar um pouco para você aí o conceito e a diferença de perigo e risco. Agora eu vou mostrar aqui na prática para vocês um exemplo. Então, galerinha, vou usar o exemplo aqui agora de uma tomada para definir a questão do perigo. Então, como a gente viu ali a definição de perigo, ele é um agente físico, Também um agente físico. Então, vou dar um exemplo de agente físico, a eletricidade. A eletricidade é um perigo, tá bom? Então, essa definição é importante. Então, aqui tem um agente físico que executa esse perigo aqui, que a gente chama de perigo, a eletricidade. Agora, se eu vou me expor à tomada, eu tenho uma probabilidade de tomar um choque, ou seja, eu posso vir a óbito, eu posso me queimar. Então, essa possibilidade de eu vir a óbito, de eu me queimar, de eu sofrer um choque elétrico, é o que a gente chama de risco. Então, o perigo tem a ver com a eletricidade, o perigo é a eletricidade, e o risco é a probabilidade de eu me acidentar, de eu me machucar, de acontecer alguma coisa comigo. Então, resumidamente, se eu tenho uma tomada aqui toda certinha, bonitinha, planejada segundo a norma técnica, eu tenho um risco menor de me acidentar. Agora, se eu tenho uma tomada toda errada, toda com fio exposto, eu tenho um risco maior, ou seja, eu tenho uma probabilidade maior de me acidentar. Então, o risco é maior nesse caso. Então, se ainda não deu para entender ainda depois desse exemplo aqui que eu dei para vocês, vamos de tela aí que eu vou mostrar uma tabela para você aí sobre a diferença de perigo e risco. Então, como eu falei aqui, temos o perigo físico da eletricidade, que pode ter o risco de choque elétrico, queimadura ou óbito. Temos o perigo químico, que pode levar a uma queimadura, a um óbito, a uma doença grave, por exemplo, se respirar algum agente químico grave. Temos o perigo do atrito, do choque mecânico, que pode levar a você a ter aí um risco de esmagamento, aprisionamento, fratura e queda. Então, esse risco físico aí é muito comum em máquinas e equipamentos. Então, essa informação para a NR12 é muito importante. Olha só, pessoal, mais um exemplo de perigo físico, a questão da temperatura, que pode ocorrer o risco de
de queimadura, tá bom? Temos aí também o perigo biológico, que pode levar aí ao risco de doença, né, e óbito. Então, para ter uma noção aí, a gente pode também usar outros exemplos, como esse por exemplo ali, de uma prensa, né, um choque mecânico, um atrito. Se eu tenho um choque mecânico como perigo, tá, eu vou ter o risco ali de esmagamento, o risco de corte. Então, a NR12 trata bem isso, tá? Para diminuir o que? Sempre o risco, a probabilidade de um acidente ocorrer. E pessoal, para a NR12 é muito importante você ter isso em mente. O perigo vai sempre existir e o perigo não vai mudar, tá bom? O que a gente muda na NR12 sempre é o risco, a probabilidade de ocorrer algum acidente. Se a gente tem esse conceito em mente aí, você como profissional de segurança do trabalho, elétrica, mecânica e automação, você já está na frente de muitas pessoas que não têm esse conhecimento aí de NR12. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí e tenham entendido melhor a diferença dos conceitos de risco e perigo e que vocês possam aplicar melhor isso aí na NR12, beleza? Agora eu vou falar um negócio aqui para vocês. Se inscreve no nosso canal, fica atento às nossas novidades aqui sobre NR12, segurança de máquinas e equipamentos. Beleza? Valeu e tchau!